Muito bem, pessoal, depois da gente ter aprendido então o update set, né, fazer a alteração de um registro, a gente vai aprender agora como deletar um registro. Por exemplo, eu tenho aqui aparelho celular. Eu tenho aqui para poder visualizar detalhes dele, editar, se eu quiser alterar alguma coisa aqui no nome, valor ou o sobre dele. E agora eu quero ter uma opção de poder deletar apenas um registro. E é com o comando SQL delete from que a gente vai estar fazendo isso. Então vou abrir a página aqui função, né? E a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui para index, né? E vamos colocar aqui, ó. Eu quero inserir uma coluna que vai ser o excluir depois do editar. Então como a gente fez aqui, ó, a gente clica na coluna, na célula, né? Table, Ctrl Shift A ou aquela opção ali. E a gente vai colocar aqui agora o nome de excluir. A gente clica aqui, vem aqui e faz o seguinte: apaga, né, esse código que está aqui, tá? O delete from, pessoal, ele é bem simples, tá? Depois que você já aprendeu a como fazer um cadastro, né, no banco de dados e como fazer uma alteração, tá? Ele não precisa de puxar informações aqui do banco de dados, como o update set e o insert int. A gente só vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente colocou um link que vai ser a href, o nome da página, que a gente quer que ele execute a função, então é função.php, interrogação, para ele identificar qual a função que deve ser. Função igual excluir. E eu quero que ele seja referente ao ID que eu for deletar mesmo. Então a gente coloca o E comercial, né? Igual ID. Então, a gente coloca aqui um igual ID igual echo ID, variável ID, tá? Fechamos o link aqui, colocamos o nome excluir e fechamos o A. Vamos salvar, vamos atualizar aqui. Já vai aparecer aqui para mim em IO, né? Como a gente tem o comando IO para fazer um loop de repetição em todos os registros, então ele já automaticamente aparece em todos. Se você passar o mouse, você vai ver aqui então na barra de status os IDs referentes, tá? E como eu disse, então, pessoal, o delete from ele é bem simples, porque ele não precisa puxar dados, né? Já que os mesmos já estão aqui, quando a gente utilizou para falar do select asterisco from e o update set, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos então aqui para a página função.php. Eu vou copiar aqui, né, essa tag de comentário aqui para fazer a separação entre os comandos. E a gente vai fazer o seguinte, mesma coisa que aqui. Se, quando eu clicar lá no link, a variável underline get, né, que na URL, se na URL a função for igual a excluir, né, foi esse o nome que a gente deu, se na URL a função for igual a excluir, vamos dizer se é isso mesmo, voltamos aqui, o nome que a gente deu foi função igual a excluir, tá certo. Então, se na URL a função for igual a excluir, ele vai fazer esse código aqui para nós. Então, ele tem que identificar também, como no update set aqui, se o ID é correspondente ao que a gente vai deletar. Então, ID deve ser igual correspondente, quando a gente clicar no link, o ID deve ser correspondente ao da URL. Então, ID. Então, a gente vai colocar aqui o comando de deletar certo ID do banco de dados. Então, SQL excluir, né? Você pode estar dando qualquer nome para essa variável. SQL igual a excluir, igual MySQL, underline carry, abre parênteses, vamos arrumar aqui, MySQL, entre parênteses, né, e entre aspas, a gente vai colocar aqui agora
delete from, o nome da tabela, produtos, e para finalizar então a gente coloca aqui where id deve ser o igual ao id que foi passado pela URL, id igual, entre aspas simples, variável id, tá pessoal? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se na URL a função é igual a excluir. Em seguida ele vai armazenar para mim o número do ID correspondente que a gente clicou, tá? E ele vai consultar então aqui no banco de dados. Se existir, se o ID for igual ao ID, se existir esse ID dentro do banco de dados, então, né, ele vai fazer a exclusão desse ID, tá pessoal? Ele armazenou aqui, né? Ele verifica se existe mesmo no banco de dados. Em seguida ele determina aqui se o ID é igual ao ID, se existir ele exclui, tá? Então, para finalizar a gente coloca um header, né, como a gente tem feito aqui. Header location index.php, para ele voltar para essa página após ele fazer essa função. E fechamos a chave que a gente abriu aqui. Então, se função for igual a excluir, ele executa isso e a gente fecha aqui. Vamos colocar aqui o nome correspondente ao comando, delete from. Vamos salvar para ver se está dando certo. A gente vem aqui, atualiza a página, tá? Vamos selecionar um aqui, vamos escolher esse câmera digital. Vamos clicar então no link para excluir. Excluir. Tá aí. Foi para a página lá, função.php, identificou na URL que existe uma função que se chama excluir, verificou que o ID existe no banco de dados e continuou com o código. Ele excluiu então para mim aquele determinado ID. Vamos excluir então aqui o computador positivo? Vamos excluir. Foi lá, executou, localizou o ID e excluiu. E você pode estar excluindo aí todos os registros, se você quiser, tá pessoal? Vamos inserir um novo registro. Vamos colocar aqui MP3 Player. MP3 Player, valor R$ 79,00. E colocar qualquer coisa aqui para ele cadastrar. Cadastrar. Foi lá na nossa página, verificou. Correspondente aos preenchidos aqui no formulário, armazenou as informações e fez com um insert into, né? E cadastrou no nosso banco de dados, está aqui. Se eu quiser editar MP3 Player, ele já vem aqui para nossa página. Vamos colocar aqui 2 e ele agora me custa R$100. Vamos alterar, alterar. E ele altera aqui para mim, ó, valor R$100, MP3 Player 2, tá pessoal? Essa videoaula, como eu disse, se você entendeu como trabalhar lá com aquela aula que a gente trabalhou aqui para ver detalhes do determinado ID, depois você aprendeu como fazer, primeiro você aprendeu, aliás, um insert into, depois você viu como é que faz para dar detalhes de um determinado ID, e você depois aprendeu como é que fazer um update, fazer a alteração de um registro já existente do banco de dados. Isso aqui, pessoal, delete from vai ser fichinha para vocês vão saber moleza, porque ele é bem simples, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, pessoal, só uma diferença aqui para me explicar para vocês antes de finalizar a aula, que acontece o seguinte: até o momento a gente estava identificando aqui nos links de detalhes e função editar que a gente queria que abrisse aquela função detalhes dentro da nossa página, na própria página index. Como a gente colocou aqui uma função que deleta um determinado ID, então a gente não precisa estar colocando isso para abrir na mesma página, até porque a gente não quer exibir nada, tá? A gente só quer deletar um registro. Então o que a gente faz? O que a gente fez, né? Aliás, a gente quando clica no link, ele vai para a função.php, vai verificar se a função excluir existe lá, né? Existindo, ele vai determinar, vai pegar o parâmetro passado pela URL, o ID, e vai fazer a exclusão do banco de dados. Aqui a gente colocou index.php porque a gente queria ver um detalhe de um ID ou editar um ID nessa mesma página. Então é por isso que tinha esse index.php e no função deletar não existe, tá? Porque a gente só quis fazer a exclusão de um dado. Então ele quer que direciona para aquela página, né?
que é a mesma coisa, porque aqui a gente trabalha com formulários, né? Então, quando você trabalhou com aquela index, quer dizer que quando ele desse um detalhes, ele de qualquer jeito ia para a página função.php para executar uma ação, né? Como no caso a gente não queria exibir nada, a gente só queria que ele executasse uma ação direto, a gente colocou já direto aqui o nome da página, função.php, localizar se existe a função excluir, se existir, passa o parâmetro pela URL, na página função.php ela armazena aqui, verifica se existe no banco de dados e faz a exclusão e volta para a página index.php, tá ok, pessoal? Essa videoaula, como eu disse, foi bem simples, a gente estudou aqui como se trabalhar com o delete from, espero que vocês tenham entendido, um forte abraço.